Desde que eu me entendo por gente que eu achava que eu queria ser cientista, que na verdade facilitou a vida de não ter dúvida e ficar procurando que faculdade e tal. E dentro de ciência, o que eu gostava mais era essa parte biológica, mas também a parte das moléculas, né? Eu gostava de bicho e planta, mas eu gostava de célula, de molécula e tal, e aí eu resolvi fazer biologia. Fiz vestibular para biologia, né? Lá entrei na UERJ, que é Estadual do Rio de Janeiro. Eu fiz iniciação científica numa área um pouco exótica, que era estudar reações químicas que eram semelhantes às que podiam ter acontecido na Terra primitiva. Eu fiz mestrado na UFRJ, trabalhando com protozoários, genética molecular de protozoário, leishmania. Depois disso, eu fui fazer um doutorado nos Estados Unidos. Fui para os Estados Unidos e fiz doutorado em Harvard. Continuei trabalhando com genética molecular de leishmania, mas num outro contexto, num outro grupo. E depois do doutorado, eu fiz o pós-doutorado nos Estados Unidos também, em um outro departamento de Harvard, com um outro orientador. E aí eu passei a trabalhar com um assunto que eu estudo até hoje, que é biologia molecular e celular de bactérias. Na verdade, eu queria exatamente, essa sua pergunta me dá a oportunidade de falar que o que eu acho mais importante na hora de fazer pesquisa não é em si a metodologia, né? O que eu estudo, eu prefiro descrever do ponto de vista do fenômeno em si, né? Eu tento entender como que as células bacterianas elas se reproduzem, que é uma coisa que, do ponto de vista mais macroscópico, se conhece há 100 anos, a fissão binária que é ensinada nas escolas, né? Todo mundo aprende isso. Então, a questão, na verdade, para o meu grupo e para vários outros espaços pelo mundo é como são as reações químicas, bioquímicas, que executam esse evento que a gente consegue ver no microscópio, como, né, o estrangulamento de uma salsichinha formando duas salsichinhas, né? Ao longo da minha formação, eu acabei, por causa dessas mudanças, sendo exposto a uma variedade bem razoável de abordagens experimentais, né? Então, trabalhei bastante com biologia molecular, que talvez seja a minha maior experiência em termos metodológicos, e aí no pós-doutorado eu senti exatamente a necessidade de aprender coisas novas, metodológicas, né? Além da pergunta mudar em si, mas eu fui aprender mais sobre microscopia de fluorescência, estudar células vivas, na verdade, a dinâmica das proteínas na célula viva, usando GFP, microscopia de fluorescência chamada de Lifetime Microscopy, que é uma ferramenta hoje em dia muito útil e que pode fazer a gente conseguir entender a bioquímica que está acontecendo, as reações bioquímicas que estão acontecendo dentro da célula. Então, o que eu quero entender é quais são as proteínas que estão envolvidas nesse processo, como que elas se organizam, né? Como, por exemplo, que elas sabem que o lugar certo de dividir a bactéria é no meio, né? As bactérias elas se dividem de maneira simétrica. Então, de alguma maneira, esse aparato bioquímico dentro da célula consegue distinguir onde é que é a cintura da bactéria, onde é que é o umbigo da bactéria, tá? Porque se ela dividir errado, na verdade, não é bom porque ela não vai particionar os seus componentes de maneira equitativa, né? Só que o fato de não ser bom não necessariamente, né, te confere, te explica o mecanismo pelo qual a bactéria consegue fazer isso, né? O que a gente tenta entender exatamente é como que a bactéria sabe onde é a cintura dela. Por que ela só divide, na verdade, na hora em que ela já replicou o seu DNA? Por que ela não divide 20 minutos mais cedo, né, e pega o DNA ainda no meio da replicação e causa uma catástrofe, né? Algum mecanismo ali existe, né? E o que a gente tem que entender exatamente são esses mecanismos. As maiores inspirações para mim foram os cientistas que são chamados criadores
da era da biologia molecular, que é a era que veio após a descoberta da estrutura do DNA, que foi permitida, né, por se conhecer a estrutura, mas aí foi o momento em que as pessoas passaram a tentar entender como é que aquela estrutura explicava o fato do DNA ser o portador da informação genética, né? Então, foi quando se descobriu, né, como é que o DNA se replica, como que o DNA, na verdade, produz a informação que depois é traduzida em proteínas. E aí houve uma geração inteira de cientistas que foram fundamentais nisso, como, além do Watson e do Crick, né, teve François Jacob, Jacques Monod, Max Delbruck, Sidney Brenner, tem todo um grupo desses cientistas que foram instrumentais aí, nessa área, e dentre eles o Crick é o meu ídolo pessoal. Então, ciência é importante porque ela gera desenvolvimento tecnológico, né? Gera avanços que mudam as condições de vida das pessoas, mas isso sozinho, né, também não, né, isso depende também, né, de como que esses avanços são, né, se tornam acessíveis à sociedade. Então, a ciência está sujeita ao regime capitalista vigente, etc. Então, acho que as pessoas, às vezes, os cientistas, eles passam a impressão de que a ciência pode ser o substituto do dogma religioso, né? A ciência pode ser, né, na verdade, os cientistas às vezes apresentam a ciência como sendo tão superior que talvez eles soem dogmáticos, né? Mas eu acho que se as pessoas forem olhar a ciência, de fato, como a ciência avança, ela é exatamente a antítese do dogma, né? Então, acho que se as pessoas puderem entender um pouquinho a maneira como o cientista pensa, a maneira como o cientista, né, pensa em entender e descrever o mundo, eu acho que isso seria benéfico mesmo para aqueles que não são cientistas, né? O meu maior conselho é o seguinte: aprenda a fazer boas perguntas. O que significa fazer boas perguntas enquanto um cientista? É saber identificar quais são questões aí da natureza que ainda não foram explicadas corretamente, cientificamente, e que são questões relevantes, né? Então, quanto melhor é a pergunta que você faz, maior a chance de que o que você vai encontrar seja, né, importante, né, seja um avanço significativo.